Olá, quem fala aqui é o Pierre Stocker, eu sou fundador do grupo do Mestre Interior. Eu consagro a medicina da Ayahuasca desde 2006, que eu conheci no Peru. E venho aqui fazer um relato sobre a minha experiência com essa medicina, o quanto ela transformou minha vida e também o contexto no qual nós consagramos dentro do grupo do Mestre Interior, para, se você talvez tiver vontade de se juntar, conhecer um pouco mais o molde no qual a gente traz essa medicina com muita segurança, muita confiança, muito acolhimento para as pessoas que desejam conhecer e ter essa experiência. Eu costumo dizer que antes de entrar num barco alto mar, é muito importante a gente conhecer o capitão desse barco. Então venho aqui trazer um pouco mais sobre minhas reflexões sobre a medicina, sobre a minha perspectiva e sobre a minha guiança dentro desse grupo de estudo do Mestre Interior. Estou aqui no meu quintal, rodeado das minhas chacronas, minhas plantas. Chacrona que é a folha que é usada dentro do processo alquímico de criação da medicina da Ayahuasca, junto com o cipó, o mariri, que tem vários nomes inclusive. Mas vamos lá. Eu conheci a Ayahuasca em 2006, buscando a mim mesmo, saí em busca de algumas perguntas. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Eu sou francês, nasci lá na França, mas desde 2007 estou aqui residente no Brasil. E dentro desse meu caminhar, eu conheci várias pessoas falando sobre a medicina e eu nunca fui uma pessoa procurando experiências muito fora do comum, vamos dizer, ou muito extremas, melhor dito, mas quando se trata de autoconhecimento, através das minhas perguntas, o universo tem realmente ressoado e trazido essas pessoas na minha frente. No caso, apareceu, fazendo a história mais curta, um xamã no meu caminhar, que me foi indicado por uma pessoa que tinha o nome da minha mãe, e aí isso foi muito sincrônico, e com isso chegou esse xamã que tinha o mesmo nome do que eu, e me entregou a medicina, e com isso me serviu a medicina, e com isso eu tive uma jornada muito de expansão da consciência tremenda, saindo do meu corpo, me vendo em outras esferas, em outro plano, e aqui um som ressoando, eu sou luz. E aí dentro dos meus estudos, sobre a energia, sobre os chakras, sobre a luz, sobre o eletromagnetismo, sobre o tório, sobre a geometria sagrada, sobre o autoconhecimento, com as formas que vieram se apresentando para mim, eu demorei vários anos para realmente poder integrar essa primeira experiência, mas desde então veio consagrando essa medicina, pois depois dessa experiência que aconteceu perto de Pucallpa, com a tribo Shipibo, na aldeia, na comunidade São Francisco, lá dessa tribo Shipibo, nativa peruana, eu atravessei o continente de ônibus até Salvador de Bahia, onde eu morei 2 anos na Chapada Diamantina, e hoje, eu moro no estado de São Paulo, mas eu estou também sempre andando por outras bandas. E quem sou eu? Qual que me dá a licença, Quem me dá essa licença para servir a medicina é a própria medicina. Pelas minhas experiências com ela, realmente eu recebi muita confiança no meu potencial de terapeuta para poder estar nesse lugar e repassar isso para as outras pessoas, porque eu percebo que dentro de uma experiência com a medicina eu não segui nenhuma linhagem específica, embora eu fui iniciado pela própria planta, eu sinto que eu não tenho uma ligação específica com uma linhagem religiosa ou espiritual específica. E a espiritualidade que rege meu caminhar, meus estudos, é a espiritualidade da presença, a religiosidade da presença da natureza. Então eu estudo muito a sabedoria da natureza, os 4 reinos: mineral, vegetal, animal, humano, e como nós humanos temos realmente uma capacidade metafísica de enxergar através dos símbolos a realidade, e indo para algum lugar
em comum, né, que é o universo, é versus uno, é versus a unidade. É como se a gente fosse, como seres humanos, caminhar, né, cada um de uma face diferente da pirâmide, mas em algum lugar a gente se encontra, que é lá em cima. Eu entendo que o desenvolvimento do ser humano tem a ver com essa busca pela excelência, essa busca pelo refinamento dos nossos valores, virtudes e sabedoria, que faz de nós seres humanos, né, que nos distingue dos animais, por exemplo, das plantas. Embora as plantas, elas têm realmente como base da cadeia alimentar, né, e como realmente maestras em relação ao domínio da energia, da transmutação da energia do Sol, né, da energia da Lua, da energia da Terra, da energia das águas, né, e aí criando realmente esse ar que a gente respira, sempre trabalhando, né? Então é uma parceria, na verdade. Os seres humanos não existem sem as plantas, certo? E todos nós, todas as formas de vida também não existem sem o planeta Terra. Então isso para dizer que, né, o sagrado, né, o que faz sentido para mim é essa reverência à Pachamama, essa reverência também ao Padre Sol, né, de alguma forma o princípio feminino dentro do nosso cosmos, dentro do nosso sistema solar, seria esse planeta, né? Esse planeta Terra, né? E o princípio masculino seria o Sol, né? É o Sol, na verdade. Então esse estudo fino da vibração, para mim sempre foi muito importante. E dentro da medicina da Ayahuasca eu percebi que o canto e toda a ligação com o som é fundamental para poder guiar o processo. Então quando você toma ayahuasca, realmente, né, ampliamos nossa consciência, ampliamos nossos 5 sentidos, nossa percepção fina, e a gente conseguiu ver mais além, ver dentro, né, com mais precisão, com mais força, com mais beleza, com mais intensidade, né? Porque o processo com a medicina realmente é algo muito intenso. E com isso, eu percebo que o som guia. Eu sou músico desde que eu me conheço como pessoa. Comecei a tocar piano com 5 anos de idade, saxofone com 7, né? Estou há mais de 30 anos tocando saxofone e hoje eu toco mais de 20, 30 instrumentos e muitos deles instrumentos vibracionais, instrumentos de cura, porque eu dedico minha vida a estudar o poder do som, o poder da vibração. E aí eu percebi que meu estudo do som, da vibração, está muito relacionado à minha busca metafísica pelo sentido da vida, pois tudo vibra no universo, né? A matéria e a energia são formas de vibração e que representam, né, de maneira existencial a consciência, a vibração da consciência, que será a vibração mais elevada que envolve tudo, né, no universo, né? Há uma coisa só, uma vida, nesse processo alquímico da consciência na matéria, se manifesta através das formas, mas é um só, né? Existe uma coisa só, um círculo só, um espírito, um grande espírito, o grande espírito que é tudo que é, né? Que envolve todas as formas de vida e todas as suas manifestações. Então, com isso, eu percebi que o estudo do som, e não da música, mas do som, né? Porque o som é feito de camadas, a música é feita de camadas de som, né? Tem tudo a ver no meu buscar, né? No meu trilhar, para entender mais sobre a natureza vibracional dos universos, sobre a natureza humana. E com isso eu estudei com psiquiatras os estados ampliados de consciência, como alguns instrumentos como o gong sinfônico, os diapasões, as taças tibetanas. Eu estudei também vários vertentes de instrumentos terapêuticos e eu percebi como eles conseguem ampliar a consciência. Hoje eu ofereço várias experiências e cursos relacionados ao uso do som como ferramenta terapêutica e de expansão da consciência. E uso essas ferramentas dentro de um contexto também específico, que são rituais e retiros com a medicina da ayahuasca, que também é, né, um instrumento vibracional que eleva e também que nos leva para vários questionamentos e várias partes, às vezes muito sombrias de nosso ser. Então eu venho trazer aqui minha percepção sobre e minha maneira de guiar os rituais. Quando você toma a medicina, né, a experiência e a experiência que você vai ter, né, ela é regida por 3 fatores, né, principais. O primeiro fator é a própria medicina, né, onde, no caso, a ayahuasca, onde foi feita, por quem foi feita,
em qual contexto foi feito, com qual sistema de crença foi feito, que tipo de chacrona, de folha foi usado, porque existem várias, né, variedades, que tipo de cipó foi usado, qual que é o contexto, o quanto foi concentrada a medicina, né, quanto tempo cozinhou, com qual grau, com qual pressão. Então, todos esses parâmetros fazem a medicina, né? Com toda a energia que ela carrega, toda a ancestralidade, e ela tem quem consagra sabe, ela tem uma inteligência própria, ela tem um espírito, que é o espírito da planta. Então, muito bem, isso é o nosso primeiro parâmetro. Que medicina você vai tomar? Que tipo de ayahuasca você vai tomar? O segundo parâmetro é em qual contexto você vai tomar? Você vai tomar de dia, de noite, dentro de uma igreja? Qual que é o sistema de crença acontece ali? Você vai tomar na natureza, você vai tomar na cidade, você vai tomar sentado, deitado, vai ter luz elétrica ou vai ser no escuro, vai ter fogo, vai ter alguém que fala ou não, vai ser só cantos? Que tipo de cantos, que tipo de instrumentos são usados? Vai ter defumação? Então, todo esse arredor, esse ambiente, também é um segundo fator que vai influenciar muito sua experiência com a medicina. E o terceiro fator é você mesmo. O quanto você, como pessoa, tem experiência ou não com estados ampliados de consciência, o quanto você está disposto a sair da sua zona de conforto para você mergulhar dentro da sua história pessoal, o quanto você está informado sobre o que você está fazendo, né? Se você tem outras experiências com outras medicinas, né, da Terra, ou se não, se você, né, está em qual período da Lua você está, qual é o seu signo astrológico, o quanto você está disposto realmente a abrir mão do controle para poder deixar a medicina fazer o trabalho de conversar com você, para você ter essa abertura para abrir um espaço sagrado e entender o que você está se propondo a fazer. E aí, uma vez que a junção alquímica desses três fatores trazem a experiência que você vai ter única, que ninguém pode te falar, a experiência vai ser assim, vai ser assado, você vai ver tal coisa, tal forma, tal... Não, eu tomei ayahuasca hoje em dia, né, mais de 400 vezes, e cada experiência é única. Hoje, na minha caminhada, já servi também mais de 1000 pessoas, dentro de mais uma centena de cerimônias e retiros, e eu percebo, através dos relatos das pessoas, que realmente a experiência é muito única. E cada um vai interpretar de acordo com sua bagagem cultural, inclusive, porque já servi ayahuasca em outros países também, e realmente, dependendo da cultura, as pessoas têm tendência a ver uma forma espiritual que pode ser manifestada através e dar um nome a isso. Eu vi Buda, eu vi o Cristo, eu vi Krishna, eu vi um orixá, eu vi um gnomo, né? Qual que seja o tipo de forma que você tem visto, na verdade você interpretou uma energia, né? E você correlaciona ela ao significado que você deu àquele símbolo. E quanto mais você tem profundidade no entendimento do símbolo, mais você entende, no meu perceber, que os símbolos eles são só guias. E que, na verdade, muitos símbolos vão acabar se encontrando no sentido de representar algo muito similar. Dependendo do sistema de crença, vai se manifestar de outra forma. Mas por isso que no mestre interior, nesse grupo de estudo, a gente não coloca nenhum símbolo em termos de... como dizer, a gente não reverencia uma figura específica, um mestre espiritual específico, então o que chama o mestre interior. Então a gente referencia muito a capacidade de autoconhecimento do próprio indivíduo diante da sabedoria da natureza para encontrar seu lugar no cosmos desde uma perspectiva cosmoexistencial. Então vou falar um pouco aqui de metafísica, porque isso importa. Qual que é o lugar desde o qual você percebe a realidade?
porque a cultura influencia muito sobre a nossa percepção. Como eu mesmo falei, né, se você dá ayahuasca lá na Índia, eles vão ter tendência a ver mais, né, criaturas ou símbolos que estão relacionados ao sistema de crença e religião. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela está banhada dentro de um ambiente que cultua talvez gurus e tipos de ícones, né, e que vai ter uma predisposição cultural a perceber, né, algum tipo de mensagem através de tal ou tal símbolo. Agora, aqui no Brasil é um lugar de mixigenação muito grande, né, das religiões e das culturas, então realmente aparecem muitas formas diferentes. Estou procurando minha água. Né, dentro das experiências com medicina aqui no Brasil. E aí eu sou francês, então eu não me vejo colocar um cocar de índio e trazer uma cultura africana que não é minha raiz, né? Eu tenho raiz da França, da Espanha, da Armênia, que são meus ancestrais, né? Então eu venho trazendo de alguma forma, né? Porque ao mesmo tempo eu me sinto muito brasileiro, né? Nesse sentido de mixigenação, né? Eu estou aqui há muitos anos, como falei, né? Desde 2007. Então, eu queria falar de metafísica, porque isso são os pilares em cima dos quais a gente percebe o mundo. E nosso sistema de crença, porque sempre há um sistema de crença, né, atrás da metafísica do mestre interior, é sobre o cosmoexistencialismo. Essa percepção do que a consciência e a existência são cara coroa da mesma coisa. Ou seja, todas as formas manifestadas, todas as energias, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, tudo isso são só um reflexo do próprio fenômeno da consciência. E nós estamos num lugar, no centro desse fenômeno. E muitas vezes coloca a espiritualidade num outro patamar, como se fosse lá, né, todos os sistemas religiosos que vêm da palavra latina, né? Se a gente for estudar a palavra religião, tem a ver com religar, se ligar novamente. E dentro dos sistemas religiosos há uma tendência a querer voltar, né, para se ligar novamente com o sagrado, que está onde? Ali, que está quando? Depois da morte, talvez, ou antes da vida. É outro espaço-tempo, né? E aí, na experiência de ser humano, quando se consagra a medicina da ayahuasca, fica, para mim, na minha experiência, muito claro que nós estamos no centro do fenômeno da vida. E a gente consegue perceber uma fração muito pequena do espectro eletromagnetismo de vibração e do espectro das camadas de espiritualidade, né? Então existe um astral superior, existe um lugar, um espaço realmente muito maior, mas ele não está lá, ele está aqui, com uma nossa predisposição de poder perceber ele de acordo com nossa capacidade cognitiva, porque somos seres humanos, eu não sou um planeta, então não consigo perceber, né, o cosmos como o próprio planeta que está vibrando, né, consegue perceber o próprio planeta, certo? Então, desde a perspectiva do ser humano, a ideia do cosmoexistencialismo é colocar o ser humano de novo no centro da roda fenomênica da vida, desse grande mistério. Porque há uma pergunta que todas essas religiões, todos os sistemas de crenças, né, espirituais, né, procuram uma resposta, é a seguinte: qual a relação entre o fenômeno da consciência e da existência? Será que a consciência criou a existência? Será que Deus criou o mundo, ou seja, todas essas formas de vida? Ou que é uma perspectiva religiosa, né, que existiu antes da criação e depois da criação. Existiu o retorno depois para o lar, o retorno da matéria barra energia, existência para a consciência. Ou será que existe a existência primeiro, todas essas formas de vida, um Big Bang, e aí um conjunto de planetas que vão criando o planeta Terra, a água, as condições de pressão, de temperatura, etc., para criar a vida. E hoje eu, ser humano, refletindo sobre isso e percebendo que eu sou consciente de mim mesmo. Existe um mistério que é a consciência, mas primeiro veio a matéria, a energia, as formas de vida para se perguntar sobre isso. Então você vê que isso seria uma visão mais científica, né, mais evolucionista, talvez falar assim.
né? E aí eu entendo, tomando ayahuasca, como eu falei, que realmente não existe antes, não existe depois. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Né? Se a consciência é o mar e a existência é o fundo do mar, a pergunta é, será que existe o mar sem o fundo do mar? Um mar assim, boiando no espaço sideral? Será que existe o fundo do mar sem o mar? Então, a reflexão é qual que é a relação entre a consciência, o mar nessa metáfora, e a existência, o fundo do mar. Será que qual veio primeiro? Isso é uma pergunta metafísica fundamental para a pessoa pensar e meditar a respeito. Então, dentro da medicina da ayahuasca, de onde veio? Eu tive essa revelação? Não. Eu consagrei a ayahuasca com a Sociedade Panteísta Ayahuasca no Recife, com um grande maestro que é o Alain Régis Barbier, que é um maestro realmente, que é um filósofo e um médico que tem ensinado muito dentro dos feitios e dos retiros que eu tenho feito com ele. Isso data de 2012. Entre 2012 e 2014 tive uma série de vivências com os panteístas ali e me abriu muito essas pistas de reflexões. E entendemos que o panteísmo é uma forma moderna de taoísmo, seria um taoísmo ocidental, ou seja, reverência realmente à sabedoria da própria natureza. E com isso eu fui trilhando o meu caminho. E essas reflexões filosóficas foram foram fundamentadas na minha própria experiência, no meu próprio caminhar. E hoje, já de uns 10 anos para cá, eu venho guiando rituais e retiros. E dentro desses rituais eu trago esse embasamento filosófico, é necessário eu trazer para vocês, porque com isso vocês, se vocês desejarem, né, ter algum tipo de experiência com o nosso grupo de estudo, você sabe aonde você vem. Né? Sabe também que eu sou uma pessoa que estuda o som, a medicina do som, há muitos anos, e então eu vou guiar o ritual através de instrumentos terapêuticos, de instrumentos do cantus, por exemplo, também, que a voz é um instrumento terapêutico muito grande. E com isso, todos os cantos que a gente vem trazendo, né, a grande maioria são autênticos, vêm da minha autoria, ou seja, no canto, tanto cantos indígenas de outros povos, repetindo, tentando trazer a energia, porque meu canto, se eu repito um canto indígena, eu jamais vou ter o mesmo poder do que um xamã, mesmo que eu repito a mesma coisa. Né? Existe uma história que os egípcios, né, falam da fórmula mágica, né? E eu li um livro um dia de um egiptólogo que foi lá em Heliópolis, a cidade do sol, e jantar com um descendente de uma família de magos. E ele pergunta para ele o que é essa questão da fórmula mágica, qual que é a mágica atrás da fórmula mágica. E aí ele disse realmente que existem as palavras, né, mágicas, a fórmula, mas existe também a consciência. Quem pronuncia as palavras, com qual grau de elevação espiritual vai colocar esses símbolos na matéria. Então existe realmente a intuição e existe a revelação. E você vê que são dois mundos, né? Da consciência e da matéria, da existência. Então, é que nem quando você vai assoprar a medicina do rapé, não é o rapé, o tipi que faz a experiência. É quem assopra o rapé, mas é também o rapé. Então, é a medicina, mas é também quem serve a medicina, quem assopra a medicina. E a junção alquímica disso, junto com um paciente, uma pessoa que vai receber, né, um buscador, aí esse trio faz a experiência, ok? Então, vou seguir aqui para dizer também sobre o nosso desenrolar da cerimônia, né? A gente trabalha os 3 mundos da cosmovisão andina, né? Ukupacha, Kaipacha, Hanapacha. Então, a cosmovisão ela serve para ajudar a entender um contexto no qual a gente percebe a realidade de forma intuitiva, anterior à reflexão, e com isso traz um conjunto de valores, de crenças, de percepções, de intuições que estão relacionadas à sua visão de mundo. É cosmovisão, é visão do cosmos. Cosmos é uma palavra que significa, né, organização, beleza, harmonia, então um conjunto de fatores que são percebidos
pelo indivíduo. Por isso que é importante conhecer a cosmovisão do grupo no qual você toma ayahuasca, porque de maneira intuitiva e energética, a partir da pessoa que traz a medicina dentro desse círculo sagrado, né, a gente abre um espaço sagrado para essa consagração, acaba irradiando que nem um tórios em todas as direções através do indivíduo que está servindo a medicina, vindo trazer, né, essa cosmovisão de maneira, no meu caso, criativa, original, autêntica, querendo criar um espaço seguro para que as pessoas possam navegar nesses mundos e visitar esses mundos. Então, existem em todas as cosmovisões na Tida 3 mundos: o mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima. Rapidamente, o mundo de baixo é dentro da cosmovisão andina, mas nas outras cosmovisões também. Por que andina? Porque eu conheci no Peru, então tem uma relação afetiva com os Andes, com a cordilheira dos Andes, né? E tem a ver com o meu caminhar, por isso que eu escolhi um pouco essa maneira de dizer as coisas. Porém, eu sei que em muitas outras culturas existem sim o mundo de baixo, o mundo do meio e de cima. Embaixo você tem o Kupacha, o mundo dos mortos, o mundo aquático representado pela serpente, um lugar incômodo para o ser humano, porque ele vive na terra e não vive abaixo da terra. Mas ao mesmo tempo, se a vida ela nasceu no escuro, se você pegar uma sementinha, você coloca lá embaixo, realmente ela vai ter todas essas condições para poder procurar a luz e fazer esse esforço de se erguer da Kundalini, vamos dizer, da planta nesse sentido, sair para o céu, para o mundo de cima. Então, aqui a gente tem o mundo de baixo, depois as criaturas, né, rastejantes do mundo de baixo vão adquirindo sair das águas e adquirindo patas, e com isso a gente encontra os mamíferos, animal totem puma, a puma que é preta, que representa a puma, né, a pele preta representa o sol da noite, porque ela consegue enxergar na total escuridão. Ao mesmo tempo, dentro dos Andes, ela não tem nada a temer. Então está relacionada ao arquétipo do guerreiro, né? E traz muita força, coragem e confiança. Então, nesse mundo do meio, a gente tem o elemento fogo, que é o momento que a gente vai depois acender o fogo na cerimônia, né, num segundo momento, depois de ter começado muitas vezes no escuro, para a gente relacionar o início da cerimônia a esse mundo de Okupacha, para depois a gente transitar para Kaipacha, para depois a gente ir para Hanapacha, que é o mundo de cima, o mundo dos seres alados, o mundo do visionário, o mundo das intuições, das percepções mais finas, da esteticidade, né, o mundo da beleza, da harmonia, das mais elevadas virtudes espirituais, né, e o mundo da arte também, da percepção do imaterial, mais perto do sol. O condor ele tem um olho dourado, que é a luz do conhecimento, que representa o próprio sol, que é de cor dourado, e consegue enxergar o sol realmente de maneira direta, né, por questão, né, fisiológica, fisionômica das pálpebras do condor, mas enfim, tirando os detalhes, realmente esse animal, ele é um animal que voa ao mais alto, e ao mesmo tempo ele se nutre com suas garras dos mistérios da Terra, mas volta lá pelo mundo mais alto. Então, ele representa o terceiro mundo, que é o mundo dos deuses, né? Enquanto o mundo dos humanos somos nós no meio percebendo. E quando a gente toma ayahuasca, a gente tem a possibilidade de a gente transitar entre esses mundos, de a gente descer e conhecer os nossos demônios, e conhecer nossos dragões, e conhecer as serpentes, e conhecer nossos impulsos, e ver nossos vícios, e ver o quanto tudo isso precisa ser dominado de alguma forma, para a gente dominar nossos impulsos, e nossos, que depois, né, vão talvez criar toda nossa ansiedade, né, essa polaridade de ansiedade e depressão. Então esse mal-estar existencial, ele está ligado a esse mundo de baixo. Então tomar ayahuasca significa ter coragem, a coragem do puma, de ir para o mundo de baixo, para a gente perceber o que nos importa na vida e que nos impede de andar, de avançar, de ir para frente. Então isso é realmente uma viagem que acontece, e também transitar também para o mundo de cima. Também ver
as maravilhas dos mundos espirituais, as maravilhas dos mundos mais elevados, né? Então, a ayahuasca é uma experiência, eu venho trazer aqui, né, para quem desejar tomar, realmente muito intensa de expansão da consciência, e quando ela é terminada, realmente precisa ter um momento de integração, para a pessoa poder entender o que foi esse símbolo. Porque você vê animais, você vê cores, você vê fractais, dependendo, né, da guiança, da quantidade que você vai tomar, do contexto no qual você vai tomar, você vai ter uma experiência mais ou menos forte, né? E a pessoa precisa estar sabendo disso que estou falando antes de ser... Por isso que esse vídeo existe, né? Para poder informar as pessoas sobre o que acontece quando se toma essa medicina, né? Então, é importante também ressaltar que existe um processo de limpeza dentro da força da medicina que acontece através de vômitos, de choros, ou de risadas, ou através do suor, por exemplo. Então a gente vai limpando, né, o corpo físico, mas não é só uma limpeza física. São todos os processos kármicos, espirituais, emocionais, as densidades das nossas crenças que vêm estar em algum lugar dentro do nosso corpo e que acabam saindo, né, através da limpeza. Então, isso também é importante ressaltar que isso é muito bom, embora possa parecer contraditório para quem nunca passou por esse processo, porque libera espaço, abre espaço para o novo poder fluir, né, dentro da sua vida. Então toda a cerimônia é guiada através de sons, através de instrumentos. Eu toco dependendo, nem sempre vou evoluindo, né? Mas instrumentos relacionados à energia desses mundos, né? A gente toca gong sinfônico, didgeridoo, tambor oceânico, tambores lakotas, diapasões, taças tibetanas, muitas flautas nativas. A gente trabalha com defumações, com orações, a gente trabalha também com a medicina do fogo, né? Com oferendas, a gente trabalha também com a medicina do silêncio, para a gente poder meditar dentro de um espaço muito lindo de perceber o espaço sagrado, né? E dentro do meu estudo da vibração, realmente o som, ele é um guia, a música é um guia para perceber o som, que é um guia para a gente perceber o espaço, que é um guia para perceber o vazio, né? Então, eu vou encerrar aqui a minha fala com um rezo, que representa bastante esse nosso sistema de crença dentro do mestre interior, que eu aprendi, no caso, né, dentro da sociedade panteísta, que fala assim: meu primeiro mestre é o vazio, o segundo é a natureza. Meu primeiro mestre é o vazio, o grande silêncio de onde vem a intuição. O segundo é a natureza, que tem tudo para ensinar e dar. Aqui agora chamou a minha guarnição. Vem, vem, vem chegando, antiga quadra, a guarnecer as direções. A justiça guarnece o norte, a coragem guarnece o leste. A prudência guarnece o sul, a temperança guarnece o leste, o oeste. Aqui agora chamou a minha guarnição. Vem, vem, vem chegando a divina trina, a guarnecer as posições. A confiança guarnece a base, a esperança guarnece o alto. O amor guarnece o centro, o amor guarnece o centro. Aqui agora chamei a minha guarnição. É fortaleza, é fortaleza. É fortaleza, é fortaleza. Meu primeiro mestre é o vazio, o segundo a natureza. É fortaleza, é fortaleza. Então com isso eu agradeço a Pachamama, a Mãe Terra, agradeço ao Pai Sol, as Irmãs Estrelas,
o avô fogo, a avó lua, as plantas, o reino vegetal, o reino mineral, as rochas, as planícies, as montanhas. Eu agradeço os animais e toda a dimensão pedagógica dos animais, o que eles vêm trazer dentro do seu estudo de virtudes, de valores e entendidos se tornam sabedoria pelo ser humano. Eu agradeço a vocês por ficar tanto tempo comigo. Não sei quem ficou até o final, mas eu acho fundamental encontrar uma ressonância dentro das pessoas que você vai procurar na sua caminhada para você tomar ayahuasca, para encontrar esse espaço sagrado onde você vai abrir seu ser e aí dentro desse espaço existe também uma certa vulnerabilização, né? Eu acho muito necessário, antes de ter uma experiência expansora da consciência tão profunda, conhecer as pessoas com quem você vai tomar. Por isso que eu tomei esse tempo e que eu falei muito abertamente e livremente na presença das minhas chacronas curandeiras. Várias delas eu plantei assim, desde a folha, e hoje, vários anos depois, algumas eu plantei há mais de 10 anos, estão realmente muito mais altas do que eu a partir de plantar. E aí essa metáfora de plantar e a gente cultivar nosso ser humano e não esperar que outros foram trazer autoconhecimento para nós, porque autoconhecimento vem de dentro. A gente precisa plantar nossa semente, regar nosso jardim para que a gente possa colher um momento, né, os frutos da nossa própria alma. Meu nome é Pierre Stocker e assim falei.